Eu quero falar com vocês sobre a pessoa envolvida naquela situação com a Carla Zambelli. Quem é o homem que aparece nas imagens dizendo as expressões "amanhã é Lula, papai", um tom bastante agressivo. Eu quero falar sobre esse indivíduo que está sendo apresentado como vítima de toda a situação. As informações que eu coletei dizem que ele é jornalista, meu colega de profissão, tem 32 anos, é da cidade de São Paulo e estudou jornalismo na Universidade São Judas Tadeu entre o ano de 2009 e 2012. Gosta muito de esportes e nos seus 10 anos de profissão, ele optou seguir atuando pelo jornalismo esportivo. O nome dele é Luan Araújo. E em suas redes sociais, Luan Araújo costuma ser bastante atuante politicamente, defendendo, obviamente, pautas e políticos de esquerda. No ano de 2018, ele apoiou Fernando Haddad na disputa presidencial contra Bolsonaro e neste ano, obviamente, é apoiador do ex-presidente Lula, como fica claro no vídeo lá com a Zambelli. Além disso, o Luan também é bastante engajado nas pautas contra racismo e causas sociais. No ano de 2020, na eleição para prefeito de São Paulo, ele expressou seu voto, adivinhem quem? Exatamente, Guilherme Boulos. E neste ano, na disputa pelo governo, ele está fazendo campanha a favor de Haddad, que disputa contra um candidato bolsonarista, o Tarcísio Freitas, do Republicanos. Ontem, quem assistiu meu vídeo aqui percebeu que em nenhum momento foi passado pano para Carla Zambelli. E quem assistiu o vídeo de ontem e quem me acompanha sabe que eu não sou bolsonarista. E quando se observa o vídeo, você vê claramente que esse rapaz, o Luan, ele em nenhum momento ele está politicamente correto na sua forma de se expressar. Publicado aqui pela Brasil de Fato, exclusivo. Em depoimento, a polícia, vítima de Zambelli, diz que teme por sua vida e da sua família. Se vocês procurarem agora aí na internet, vocês vão encontrar uma espécie de entrevista coletiva onde o Luan aparece falando sobre o acontecimento, com um tom de voz bastante diferente do vídeo que nós vemos ali, do mesmo com a Carla Zambelli, com aquele olhar cabisbaixo, com pessoas ao seu lado, e o olhar das pessoas que estão ao lado dele é aquele olhar assim: você é a única vítima dessa situação, coitado. E aí, na sua declaração, ele diz, abro aspas, eu sou uma pessoa preta e periférica, e apontaram uma arma para mim. A única coisa que eu pensava era na minha mãe, fecho aspas. Luan Araújo, de 32 anos, homem que foi atacado pela Carla Zambelli. O vídeo dele falando a respeito do caso é tão deprimente e tão ridículo quanto os vídeos da Carla Zambelli tentando se defender dessa situação. Foi como eu disse no vídeo de ontem, a partir do momento que a vítima age de uma forma que incita o ódio no outro, que tenta fazer de tudo para o outro sair do controle, essa vítima, ela não é mais vítima, ela é uma espécie de suicida em potencial. E isso não tira, obviamente, a culpabilidade daquele que foi provocado. Porque a partir do momento que você cai numa provocação e deixa o seu instinto animalesco, primitivo, e você escolhe agir de uma forma violenta, você é culpado pelas suas ações. As leis, elas precisam ser reformuladas urgentemente. É preciso haver alguma espécie de punição para pessoas que, se aproveitando da sua situação social, física, de gênero e etc., provocam aqueles que são considerados os seus opressores em potencial. Isso cabe, inclusive, em uma reflexão que eu sempre faço. Imagine que você está em um zoológico e o leão está lá dentro da jaula. E aí você fica colocando o seu braço dentro da jaula, provocando o leão com uma vara. E você fica lá enchendo o saco do leão. E aí, por um vacilo, você não consegue tirar o braço a tempo e o leão vai e abocanha seu braço e arranca o mesmo. Aí eu pergunto para vocês, quem é a vítima dessa situação? O leão ou o idiota que estava provocando o animal?
Obviamente, o leão será sacrificado. Obviamente, o leão vai pagar pela idiotice daquele que o provocou. Trazendo para aspectos humanos, o leão tem capacidade de pensar e tem capacidade de escolha. Sabendo que, se cair na provocação e agir de forma primitiva e violenta, ele vai estar cometendo crime, cabe à pessoa provocada simplesmente tentar sair da situação, tentar fugir da situação. Isso não é covardia, é preservação da vida e da integridade, tanto da integridade do idiota que está provocando, quanto a sua própria. E a expressão usada pelo Luan, eu sou uma pessoa preta, periférica e uma arma foi apontada para mim, é de um vitimismo tão ridículo, tão teatral, que me dá nojo. Em um pequeno resumo, eu vou contar a minha história para vocês. Durante toda a minha adolescência, eu fiz parte do movimento negro, hoje chamado movimento preto. Eu era um adolescente envolvido com a música rap, com o movimento hip hop, e aí chegaram até nós todas essas pautas de consciência preta. Quem não sabe o que é o peso do racismo estrutural, quando vê uma pessoa falando com coerência sobre o assunto, como eu faço, pode chamar de vitimismo. Mas vitimismo é isso que esse cara está fazendo. E nós estávamos em paz no movimento. Nós queríamos apenas fazer a cultura e espalhar a consciência para as pessoas. E eu era muito engajado na questão racial e tinha como principal referência o reverendo Martin Luther King, que não apostava em uma luta sangrenta e violenta contra brancos, mas acreditava em um diálogo e em posturas firmes contra o racismo, mas não violentas. Até que chegou pessoas do PT, se ingressaram no movimento, fizeram a cabeça de todo mundo, dizendo, olha, você precisa votar em pessoas do PT que representam a sua luta contra o homem branco. E aí eu pergunto a vocês, a maioria dos políticos do PT que foram eleitos, estou falando agora para você que é do movimento preto, para você que tem consciência racial, a maioria das pessoas que foram eleitas pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, no estereótipo, essas pessoas são pretas ou são brancas? Ainda adolescente eu consegui ver a manipulação que era feita. Eu tinha vários questionamentos em relação a isso, e quando eu os questionava, quando eu batia de frente, aqueles que estavam na liderança, que faziam parte desses partidos, manipulavam os demais e todo mundo me isolava. O ano, se eu não me engano, era 2006. Eu estava no Curuzu, sede do ILEAE, em Salvador, e era a candidatura de, na época, deputado federal Luiz Alberto, que era do próprio PT, um homem preto que representava as causas sociais, as causas raciais, perdão. E no dia, a sede estava lotada e estava com ele o candidato Jacques Wagner. Luiz Alberto e Jacques Wagner sentado na fileira da frente. Eu fui escolhido pelo meu grupo para falar em nome dos jovens que eu estava representando. E em meu discurso, eu disse, olha, eu não estou aqui pelo PT. O PT ele não me representa, ele não representa o povo preto. O PT sempre usou a causa, a dor das pessoas para poder alavancar o seu projeto de poder. Eu falei isso lá na sede do Curuzu. Muita gente deve se lembrar. Então eu disse, meu apoio aqui não é a um candidato do PT. O meu apoio aqui é a Luiz Alberto. A campanha dele é muito mais importante do que a campanha de Jacques Wagner, porque Luiz Alberto, de fato, representa as periferias e o povo preto das mesmas da cidade de Salvador e de todo o interior da Bahia. Eu fui aplaudido de pé. Alguns membros do MNU, não vou citar nomes aqui, que são pessoas muito queridas, me chamaram em particular e disseram, olha, você falou por todos nós. Você disse coisas que nós não podemos dizer. Por quê? Porque eles foram obrigados, coagidos de certa forma, a se filiarem ao PT. Algumas pessoas do meu movimento diziam direto para mim, cara, você tem que ir para a política, você tem que se filiar a um partido. Só que para ser aceito, eu ia ter que me filiar a um partido de esquerda. E apesar de ter consciência racial e lutar contra o racismo, e querer discutir o racismo não com vitimismo, sem essa amarra ideológica comunista imunda, eu seria, de certa forma, obrigado a estar em um partido de esquerda, porque senão o movimento negro não iria me apoiar.
Assim, a esquerda, ela explora a dor das pessoas, a dor daqueles que sofrem toda e qualquer tipo de opressão, dos pobres, dos pretos, dos homossexuais, das mulheres. Conseguem acumular essas pessoas de uma forma acreditando que um partido de cunho socialista, cuja visão é implantar alguma espécie de comunismo, vai representar a dor delas e vai acabar com os problemas delas, explorando o vitimismo, implantando nessas pessoas o ódio. Então, as vítimas se tornam os novos opressores, se tornam massa de manobra, se tornam soldadinhos manipulados desse projeto maquiavélico de poder, onde mulheres passam a odiar homens, onde pretos passam a odiar brancos, onde pobres passam a odiar ricos. E o intuito é estabelecer um Estado totalitário, que quando está no poder, acontece como vemos em Cuba, acontece como vemos na Venezuela. Quem me acompanha há muito tempo sabe que aqui nas redes sociais, se eu falei sobre minha fase como militante do movimento preto, foi uma ou duas vezes. Vocês não me veem aqui enchendo o saco de ninguém com essa pauta. Não que eu não a considere importante. Foi como eu falei, inclusive, em off, com uma pessoa conhecida aqui na internet, que estava me questionando. Cara, você tem muito conhecimento sobre panafricanismo, sobre questões raciais. Por que você não explora isso? Falei, porque eu não faço mais parte do movimento preto. Eu sou um preto em movimento. Eu procuro crescer aqui no intelecto e atuo na sociedade com toda a sensatez possível. Porque, para mim, o maior combate ao racismo estrutural que existe é quando o preto para de ficar se vitimizando, para de ficar fazendo lacraçãozinha e ele começa a focar no seu crescimento pessoal. Questões raciais, consciência racial, eu converso em particular com quem eu acho que eu devo e dou a minha vida como exemplo. Minha filha vai crescer sabendo que ela é uma menina preta e eu não vou ficar usando isso aqui como moeda política e de engajamento para ficar bonitinho para ninguém, não. Então, de vítima, esse tal de Luan não tem nada a partir do momento que ele se torna um bonequinho dessa esquerda caviar, hipócrita, e dá aquele showzinho ali para se aparecer para suas bases ideológicas. Para finalizar, eu vou dizer uma coisa que eu disse na sede do Curuzu, na frente de Jacques Wagner. Antigamente, os pretos eram escravizados pelo homem branco da Casa Grande. Hoje, ele apenas se tornou um escravo ideológico de homens brancos de partidos de esquerda.